Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 68, no pátio. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook e busquem se alimentar da fonte da palavra. Então vamos lá. Desejar todas as nações, capítulo 68, no pátio. Na súplica dos gregos viu ele um penhor dos resultados do seu grande sacrifício. Aqui, gregos chegaram até o templo, foram até o limite que poderia ir os estrangeiros, os gentios, e gostariam de ver Jesus. Falaram com os apóstolos e eles foram chamar Jesus. E Jesus viu neles, viu nos gregos, naqueles que estavam se achegando a ele, o resultado da sua obra. Eu e você hoje que estamos aqui somos resultado da obra de Cristo. Jesus viu no sacrifício dele que ele estaria nos atraindo a ele. Os magos de uma terra pagã foram à manjedoura com suas dádivas para adorar o Salvador. Assim esses gregos, representando as nações, tribos e povos do mundo, foram ter com Jesus. Assim o povo de todas as terras e de todos os séculos seriam trazidos pela cruz ao Salvador. Eu e você hoje somos levados à cruz, somos levados a Jesus por conta de tudo aquilo que ele fez por nós. Não é mérito nosso ir a Cristo, não é mérito nosso falar de Cristo, não é mérito nosso nada do que fazemos em nome do Senhor. Ele nos atraiu a Ele. E assim nós falamos dele porque Ele nos conduz a fazê-lo. Chegara a hora da glorificação de Cristo, ele se achava à sombra da cruz, e o pedido dos gregos mostrou-lhe que o sacrifício que estava para fazer traria muitos filhos e filhas a Deus. Então Jesus sabia que pelo sacrifício dele, eu e você poderíamos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Eu e você podemos nos achegar a Deus, podemos herdar a salvação por conta do sacrifício que Jesus fez por nós. Quando o grão do trigo cai no solo e morre, germina e dá fruto. Assim, a morte de Cristo daria resultado frutos para o reino de Deus. Em harmonia com a lei do reino vegetal, a vida havia de ser o resultado de sua morte. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, tem várias comparações. E uma delas é uma semente. O trigo morre, é plantado, é escondido na terra, e depois germina, nasce e dá frutos novamente. A morte de Cristo é comparada como o trigo. Por isso que nós falamos tanto de vida no campo. A vida no campo, nós olharmos para a natureza, como Deus age, como Deus faz as coisas, nos faz olharmos para Deus novamente. Nós vemos as coisas acontecendo e nos lembramos de Deus, porque tudo aquilo que Ele fez pensando em nós. Uma semente germinando, uma planta nascendo, é um milagre de Deus. E quando nós vemos isso e olhamos para a morte de Jesus, nós vemos mais um dos milagres de Deus, o maior dos milagres para a minha e para a sua salvação. Todos quantos desejam produzir frutos como cobreiros de Cristo devem cair primeiro no solo e morrer. Se eu e você queremos dar frutos a Cristo, devemos cair no solo e morrer. Como assim morrer? O meu eu morre e a partir disso Cristo vive em mim. Eu tenho que morrer para o meu eu tenho que abandonar as minhas vontades, as minhas vaidades, o meu ego, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, para fazer a vontade de Deus, permitir que Cristo viva em mim e Ele haja por mim. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. O amor próprio, o próprio interesse devem perecer. Aquilo que me agarra neste mundo deve morrer, para que Cristo possa viver. E a lei do sacrifício, a lei da conservação, a lei da conservação da vida. Eu sacrifico a mim para conservar a vida, para mostrar a vida de Cristo a outras pessoas. O lavrador conserva seus cereais lançando-os fora, por assim dizer. O mesmo quanto a vida humana. Dar é viver.
A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço para Deus e o homem. Lembra as duas leis de ontem? A lei de amar a Deus e a lei de amar ao próximo. A vida que se dá em sacrifício, em amar a Deus e amar ao próximo. Essa vida será a vida que será preservada. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo neste mundo, conservá-la-ão para a vida eterna. Todos quantos carregaram com Cristo a cruz do sacrifício, partilharão com Ele de sua glória. Se eu quero partilhar da glória de Cristo, se eu quero de fato a salvação, eu quero de fato a vida eterna, quero morrer aqui, quero ser crucificado com Cristo, quero viver com Cristo, quero que Cristo viva em mim, eu devo carregar a cruz também. A alegria de Cristo em sua humilhação e dor era em que seus discípulos fossem glorificados com Ele. Jesus só suportou tudo o que suportou para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que eu e você pudéssemos compartilhar da vida eterna com Ele. Ele não queria continuar a vida eterna sem nós lá. E por isso Ele veio aqui e sofreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna, herdar a salvação. Eles são os frutos de seu sacrifício. Eu e você somos frutos do sacrifício de Deus. Quando Cristo morreu, a semente germinou e ela deu frutos. Somos eu e você, aqueles que vivem por amor, amar a Deus e amar ao próximo. A formação deles de seu próprio caráter e espírito, eis sua recompensa, e será por toda a eternidade a sua alegria. A formação neles, a formação em mim e em você, do próprio caráter de Cristo, é a alegria dele. Então, aqui novamente aquilo que estamos falando já desde o começo, que começamos a estudar o Desejar de Todas as Nações. A vitória sobre o pecado, de fato, o caráter perfeito de Cristo em mim. Essa é a alegria de Cristo. Não haverá no céu pecadores. Todos os que foram para lá foram justificados por Cristo. De uma maneira ou de outra, aceitaram a salvação em Cristo. Morreram para o eu e Cristo nasceu nele. Por mais que, como ladrão na cruz, tenha feito isso no seu último instante de vida, o caráter de Cristo foi imputado a ele. O caráter perfeito de Cristo será a alegria de Cristo na vida do ladrão da cruz por toda a eternidade. E será em mim e em você também por toda a eternidade, se assim buscarmos, se assim orarmos, se assim desejarmos, se assim almejarmos. Eu não posso me contentar em continuar sendo derrotado pelo pecado aqui. Cristo venceu e somos frutos de Cristo. E como frutos de Cristo, devemos ter o caráter perfeito de Cristo também. Não uma obra nossa, não algo que eu e você vamos fazer. Não é aquilo que eu faço. É um trabalho do Espírito Santo na minha vida. E Ele vai fazer a obra. E o que eu faço é me doar 100% de mim. O 100% de mim eu dou. E aquilo que eu não posso fazer, Cristo irá fazer. Antecipadamente bebia a Cristo o cálice da amargura. Sua humanidade recuava à hora do abandono, quando, segundo todas as aparências, seriam desamparados pelo próprio Deus. Quando todos o veriam castigado, ferido de Deus e aflito, recuava de ser exposto publicamente e ser tratado como o pior dos criminosos e da desonra ignominiosa da morte. Então aqui, aquela luta que eu e você temos de olhar e ver a dificuldade e não saber se vamos conseguir, Cristo teve, a humanidade em Cristo teve essa luta, teve esse receio de se entregar, de morrer. Nós veremos no Getsemane ele orando: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele tinha receio de fazer aquilo, mas se fosse a vontade de Deus, assim ele faria. E sendo a vontade de Deus em nossa vida hoje, assim devemos fazer. Devemos abrir mão do nosso eu, devemos abrir mão da nossa vontade e falar: Senhor, a tua vontade seja feita em nossa vida, a tua vontade seja feita em minha vida, Senhor. O que quer que o Senhor quer que eu faça, assim eu farei.
não importando as dificuldades, não importando o que eu vou ter de sofrer, que enfrentar. Jesus enfrentou a pior das provações por nós. Cabe a mim e a você enfrentarmos o que tivermos de enfrentar nessa vida, não termos vergonha de Cristo, não termos vergonha das escolhas que fazemos por Deus, não temos vergonha de sermos filhos de Deus. Muitas pessoas têm medo de falar que é cristão, muitas pessoas não querem ser vistas com uma Bíblia, muitas pessoas têm medo desse tipo de coisa. Uma desonra a Deus. Isso não é carregar a cruz com Cristo. Eu e você temos que aprender a carregar a nossa cruz com Cristo. E não importa se estivermos na mesma situação de Cristo, pelados, humilhados, sofridos na rua e todos olhando e zombando de nós, continuar carregando a cruz, continuar seguindo em frente, em nome do Senhor. Unicamente mediante a morte de Cristo poderia ser vencido o reino de Satanás. Unicamente assim poderia ser o homem redimido e Deus glorificado. Jesus consentiu na agonia, aceitou o sacrifício. A majestade do céu consentiu em sofrer. O que levou sobre si? Sofrer como o que levou sobre si o pecado. Jesus, ele aceitou tudo isso para vencer o reino de Satanás. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ser perdoados e obtermos a vida eterna, pudéssemos passar a eternidade ao lado dele. Jesus enfrentou tudo isso por nós e muitas vezes eu e você ficamos com o nosso eu, com a nossa vaidade, com os nossos prazeres presos aqui em coisas banais que nos entorpecem a mente, que não agregam nada, que só nos afastam de Deus e achando que está tudo bem. E temos preguiça, falta de vontade de pregar a Bíblia, estudar 5 minutos, quanto mais 1 hora. Não conseguimos orar 1 minuto, não conseguimos fazer nada, não nos entregamos a nada, não buscamos a nada e ficamos só orando e clamando e pedindo que o Senhor trabalhe em nossa vida, que o Senhor faça alguma coisa. Não temos a capacidade, não temos a vontade de fazer nada por Deus, não damos nem 1% do nosso tempo, não damos 1% do nosso esforço, quando Deus deseja o 100% do nosso esforço para que Ele faça o impossível em nossas vidas. E nós não damos nem 1% de esforço, não queremos dar nada, queremos receber tudo, como se Deus fosse um garçom. Agora, ao fim desse ministério, era ouvida pela terceira vez, por maior número de pessoas e sob circunstâncias especiais. Jesus acabara de proferir as mais solenes verdades a respeito da condição dos judeus. Fizeram o seu último apelo e pronunciaram-lhes a condenação. Então pôs Deus o selo na missão de seu filho. Reconheceu aquele a quem Israel rejeitara. Não veio essa voz por amor de mim, disse Jesus, mas por amor de vós. A voz de Deus é ouvida 3 vezes durante a vida de Jesus. No seu batismo, na transfiguração, pelos 3 apóstolos que o acompanharam, e agora no pátio do templo, quando ele encontra os gregos. Todos ali ouvem a voz de Deus, confirmando Jesus como Messias, confirmando Jesus como Filho de Deus. E mais importante aqui, a voz de Deus... Ainda não estou 100% recuperado da gripe. Mais importante, a voz de Deus não foi dita para fortalecer Jesus, para o ajudar. Foi dita por amor de nós, daqueles que ouviam, para nós, como testemunho hoje. Porque aqueles que ouviam não tivessem dúvidas, para que aqueles que ouvissem não continuassem nos seus maus caminhos. Mais uma prova, Jesus a todo tempo, a todo instante provava, dava sinais, ressuscitou Lázaro, curava cegos de nascença, curava coxos, mudos, surdos. Jesus ia fazendo milagre após milagre e as pessoas rejeitando, não aceitando. E naquele momento, no pátio do templo, a voz de Deus fala e todos escutam. E alguns colocam ainda dúvida se eram trovões, se eram outras coisas, mas ouvem claramente a voz de Deus falando e reconhecendo Jesus.
eles... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu pulei umas partes. Aqui. Mas a obra da redenção humana não resume tudo quanto é realizado pela cruz. O amor de Deus manifesta-se ao universo. A morte de Jesus na cruz não foi só por esse mundo caído, mas foi por todo o universo, por todos os mundos criados, por todos os seres. O amor de Deus manifesta-se ao todo, manifesta-se ao universo. São refutadas as acusações de Satanás que Satanás fez contra Deus. O príncipe deste mundo é expulso e para sempre removida a mancha que ele atirou sobre o céu. Os anjos, da mesma maneira que os homens, são atraídos para o Redentor. E agora, nenhuma dúvida há mais no céu quando Jesus se entrega por amor a este mundo e nós, seres caídos, seres humanos que caímos lá do início com Adão, os anjos que tinham dúvidas, os outros mundos que às vezes ficavam com dúvidas, porque Satanás jogou uma mancha no céu e agora, quando Cristo se entrega, essa mancha é removida, o caráter de Deus é provado. Os anjos, da mesma maneira que os homens, são atraídos ao Redentor. E eu, quando for levantado da terra, disse, todos atrairei a mim. Quando Jesus disse que quando ele fosse levantado, todos iriam ser atraídos para ele, não seriam só os deste mundo, não seria só eu e você, mas todo o universo seria atraído a Cristo. Eles perguntaram uma vez ao Salvador, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Era uma dúvida, uma pergunta constante dos líderes religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos príncipes. Todos eles faziam sempre a mesma pergunta. Manda um sinal, faz um sinal, mostra um sinal que você é aquele que seria enviado. Inúmeros sinais haviam sido dados, mas eles fecharam os olhos e endureceram o coração. Agora que o próprio Pai falara e não podiam mais pedir sinais, recusaram ainda a crer. E aqui está o exemplo de muitos hoje no mundo. Tem os sinais, tem as provas, mas ainda assim rejeitam, não querem aceitar, não querem a Deus, não querem a salvação, não querem submeter o eu à vontade de Deus, gostam dos prazeres daqui, gostam desse mundo, estão satisfeitos com as coisas daqui e não aceitam mudar, não aceitam sacrificar o eu, não aceitam dar o esforço, 100% do seu esforço para agradar a Deus, porque as coisas aqui como estão, para eles está tudo bem e eles querem continuar assim. Não é questão de provas, não é questão de confirmação da Bíblia, é questão de não é acomodação, é questão de aceitar o mundo como está e de que está tudo bem para eles, de não querer algo melhor, não querer nada, só querem o aqui e o agora. Rejeitam a Deus, não importa se Deus descesse e falasse com eles, eles ainda assim rejeitariam. Iriam inventar uma desculpa para não aceitar. Não dá para eu e você acharmos que vamos convencer pessoas a se entregar a Deus. Nós podemos dar estudo bíblico e devemos dar estudo bíblico, mas quando uma pessoa não quer, ela não quer, é uma escolha dela. As provas estão ali, os fatos estão aí. Tem um livro que é muito bom, que é Em Defesa de Cristo, um jornalista que a esposa se converteu ao cristianismo e ele é um jornalista investigativo e ele foi pesquisar de todas as maneiras para provar que Cristo era uma farsa. E ele estudando, ele não conseguiu provar, ele viu todas as provas e ele teve uma decisão a tomar: me converter ao cristianismo ou rejeitar a Deus, como assim fizeram os líderes religiosos do tempo de Cristo. E ele aceitou a Jesus. E muitas vezes eu e você, pode haver dúvida sincera sim, mas há provas incontestáveis de que Cristo veio aqui e morreu por nós, de que Ele nos entregou a salvação, que Ele quer nos dar a salvação, de que Ele está ansioso de nos entreguemos a Ele. Mas há pessoas que mesmo assim, não importando o número de provas, não importasse que anjos escrevessem no céu com letras de fogo que Jesus está voltando, haveriam pessoas que não aceitariam, iriam dar uma desculpa
e assim irá acontecer até os últimos dias. Para a gente encerrar o último texto: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Amavam mais o louvor dos homens do que a aprovação de Deus. Para se livrarem da censura e vergonha, negaram a Cristo e rejeitaram a oferta de vida eterna. E quantos, através de todos os séculos, têm feito assim? Muitos há que acreditam em Jesus. Muitos há que acreditam em Deus, que até aceitariam submeter sua vontade a Deus. Mas, quando eles olham para o mundo e veem que seriam ridicularizados por todos, muitas vezes até dentro da igreja, no mundo, pela carne de porco. Você não come carne de porco? Você não come carne. Dentro da igreja, você não come carne. E as pessoas fazendo gracinha, zombando. Mas você é maluco, você quer ir morar no campo. Por que isso? Só quando sair o decreto dominical e olhe lá, reforma de saúde é só um conselho, não é para fazer mesmo. É só se você quiser, não é para todo mundo não. Pessoas que conhecem a Cristo e que assim o rejeitam por suas vontades, porque têm vergonha de Cristo, porque preferem o louvor aqui. Muitas pessoas que se pregasse a verdade, muitos pastores que não pregam a verdade, que têm medo de falar a verdade, porque senão vai ser afastado do ministério, porque senão o cantor não vai poder cantar, porque senão é excluído da igreja, é ridicularizado, perde os aplausos e por aí vai. Eu e você somos convidados por Cristo a tomar a cruz e a seguir, não importa qual seja as circunstâncias, não importa o que tenhamos de enfrentar. Eu e você temos de tomar a cruz, não nos importando com as coisas deste mundo, mas sempre olhando para o alto, 100% do nosso esforço, para que o trabalho do Espírito Santo possa ser realizado e o caráter de Cristo imputado a nós. E Cristo de fato vive em nós, uma transformação genuína, onde não vai mais haver falhas, não vai haver mais a impaciência, a intolerância, a raiva, a ira, a briga, o egoísmo, o meu desejo, o meu querer. Eu e você devemos buscar mais de Deus, muito mais, estamos muito longe disso. E hoje é o dia para começarmos a fazer essa mudança. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira comentar, perguntar, para a gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários. Se pedir de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Por favor, transforma a nossa vida, que possamos, Senhor, hoje, a partir de hoje, agora, nesse momento, tomar a decisão de tomar a cruz e te seguir, fazendo toda a Tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.